Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou um dos integrantes da CardioHelp e coube a mim falar um pouquinho das arritmias em relação ao nosso curso de eletrocardiograma. Então agora eu vou dar início à nossa primeira aula, que será sobre bradiarritmias. As bradiarritmias são quando a gente tem alterações no eletrocardiograma cujo a frequência cardíaca está menor que 50 batimentos por minuto. E vamos dividir as bradiarritmias conceitualmente de acordo com a origem anatômica de cada problema que vai gerar a bradiarritmia. Com isso, nós vamos ter doenças do nó sinusal, vamos ter doença na condução desse nó sinusal, que seria a região do nó sinoatrial, e por último seria a transição átrio-ventricular, tá certo? Então, baseado nisso, pessoal, nós vamos passear por algumas doenças, que vão ser a bradicardia sinusal, a pausa sinusal, a síndrome Brady-Tach. Vamos falar sobre os bloqueios sinoatriais, tanto de primeiro, segundo e terceiro grau, além dos bloqueios atrioventriculares, de primeiro, segundo, terceiro grau e os bloqueios avançados. Vamos perder um pouquinho do medo sobre as bradiarritmias. Então, os tipos de bradiarritmias nós vamos subdividir em três, tá certo? De origem anatômica dessa região. Então vamos lá, nós vamos ter problemas, bradiarritmias, que podem ocorrer no nó sinusal, aquela primeira região aqui que vocês podem ver nessa figura do livro Netter de Anatomia, onde a gente tem essa região em azul, onde seria a região do nó sinusal, onde gera o impulso elétrico. Depois a gente vai ter problemas na região do nó sinoatrial, que seria essa região em verde aqui, tá? E por último seria problemas no nó átrio-ventriculares, essa região em amarelo que vocês podem ver na figura. Vamos passear um pouquinho sobre cada uma dessas regiões e patologias que acometem cada uma delas. Vamos lá. Inicialmente, nós vamos falar um pouquinho da bradicardia sinusal. Então, como o próprio nome diz, é uma bradicardia que tem origem no nó sinusal. E qual seria a característica dela? Ter ondas P positiva na parede inferior, que seriam D2, D3 e AVF, e uma onda P negativa em AVR, tá? Com as mesmas morfologias, e cada onda P precede um QRS, tá certo? Então lembrar que esse QRS ele vai ser regular, vai ter um intervalo PR que vai estar no limite da normalidade, entre 120 a 200 milissegundos, e também um QRS estreito, menor ou igual a 100 milímetros por segundo. Como vocês podem ver na figura ao baixo, onde a gente tem uma onda P seguida de um QRS. A gente tem uma frequência que está abaixo de 50. Nesse eletro da figura abaixo, nós temos uma frequência em torno de 21 batimentos por minuto. Como vocês podem ver na figura abaixo, nesse eletro nós temos uma onda P para cada QRS e temos uma distância muito grande entre cada onda R do QRS. Isso, calculando a frequência cardíaca, dá em torno de 21 batimentos por minuto, como vocês estão vendo aqui na figura. Então seria uma bradicardia sinusal. A pausa sinusal, como o próprio nome diz, há uma interrupção na estimulação temporária do estímulo gerado pelo nó sinusal. Então, durante a pausa sinusal, nós não vamos ter despolarização atrial, ocorrendo um período de assistolia ventricular. E geralmente ela tem uma duração maior que 1,5 vezes o intervalo PP, sem relação com ele. Então, é como se o estímulo tivesse vindo direitinho, de repente há uma interrupção temporária no nó sinusal, esse gera uma onda isoelétrica e o intervalo que vai de uma P a outra P seria em torno de maior do que 1,5 vezes esse intervalo. Como vocês podem ver na figura abaixo, nós tínhamos um ritmo onde cada onda P conduzia um QRS,
de repente há uma pausa, uma interrupção temporária nesse estímulo gerado pelo nó sinusal, e isso faz com que tenha uma onda isoelétrica no eletrocardiograma, que vocês estão vendo aqui, e depois retorna à condução normal. Já a bradicardia sinoatrial seria naquela junção onde a gente ocorre do nó sinusal até os átrios, certo? Então a gente vai ser caracterizada por uma falha intermitente da condução do estímulo até o miocárdio atrial, levando a uma ausência de onda P em um determinado ciclo. E é importante a gente lembrar que isso vai ter relação com o intervalo PP, que seria o intervalo que vai de uma onda P a outra onda P, tá certo? Então, na figura abaixo, a gente mostra isso, tá? A gente mostra que ocorreu uma falha temporária, tá? Nessa produção do estímulo, e eu tenho uma ausência de condução caracterizada por uma linha isoelétrica. É importante a gente ver como é que está o intervalo PP dessa situação, porque isso vai ser importante para a gente classificar qual que será o tipo dessa bradicardia sinoatrial. Como vocês podem ver, nós temos bradicardia sinusal de 3 tipos. Eu vou ter a bradicardia sinusal de primeiro grau, a bradicardia de segundo grau, e lembrem, toda vez que eu falar segundo grau, eu vou ter 2 tipos. O de segundo grau tipo 1 ou de segundo grau tipo 2, tá? E, por último, eu vou ter a bradicardia sinoatrial de terceiro grau, tá? Então, vamos passear um pouquinho por esses ritmos. Lembrando, a bradicardia sinusal de primeiro grau, ela não é vista no eletrocardiograma convencional de 12 derivações, tá certo? Então, hoje nós não vamos falar sobre ela. Vamos falar um pouquinho das outras bradicardias sinoatriais de segundo e de terceiro grau. Começando pela de segundo grau, que são 2 tipos. Então vamos começar com a bradicardia sinoatrial de segundo grau tipo 1, que seria o tipo Wenckbach, também chamado desse jeito. Então lembrar que nessa situação os intervalos PP eles vão ser progressivamente mais curtos até que surja um momento que tem uma interrupção, que seria o bloqueio. Lembrando, o intervalo PP que procede à pausa é mais longo que o seu antecessor, tá? Então, para a gente caracterizar esse bloqueio, o intervalo PP que inclui a pausa geralmente sempre é menor que o dobro do intervalo PP que precede a pausa. Beleza? Vamos então mostrar isso no eletrocardiograma. Como vocês podem ver, aqui nesse eletro, eu já calculei os intervalos PP, tá? Que estão aqui em ordem decrescente, tá? Chega uma determinada situação onde a gente tem uma pausa, existe o bloqueio, tá? E o meu intervalo PP pós é maior do que o que precede, pelo menos o dobro. Conseguiram entender? Já na bradicardia sinoatrial de segundo grau, tipo 2, o meu intervalo PP, geralmente ele é múltiplo, tá? Então vai ser um tipo 2:1, 3:1 ou 4:1, tá? Assim, o ciclo PP ao redor da pausa é um múltiplo do intervalo PP normal. Resumindo, o intervalo PP pré-pausa, ele é constante. E o intervalo PP da pausa é o dobro do intervalo PP pré ou pós-pausa. Notem isso nessa próxima figura. A gente tem um intervalo PP que geralmente ocorreu subitamente a pausa no intervalo que é o dobro do intervalo PP que precede o anterior, como a gente pode ver na figura abaixo. Se a gente calcular o intervalo que vai de uma P a outra, vai ver que essa região dessa pausa aqui tem exatamente o dobro desse intervalo. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a síndrome Brady-Tach. Olha como está escrito, síndrome Brady-Tach.
Então eu vou ter períodos de bradicardia e períodos de taquicardia. E ela é caracterizada por episódios de taquicardia que têm origem supraventriculares, ou seja, que estão localizados acima dos ventrículos, que se alternam com períodos de bradicardia de origem no nó sinusal e vai ser após o término da taquicardia. E quando eu digo que é uma síndrome, ela gera sintomas, tá certo? Então, resumindo, uma taquicardia que tem origem acima dos ventrículos, por isso ela é supraventricular, e após essa taquicardia eu vou ter períodos de bradicardia que vão estar localizadas no nó sinusal. Então, vamos ver essa síndrome brad-tac através dessa representação eletrocardiográfica que vocês podem ver. Se vocês acompanharem o início do eletrocardiograma que a gente mostrou aqui na figura, esse lado esquerdo dele, ele começa com uma taquicardia. Uma taquicardia que, se vocês repararem bem, não tem onda P, o RR é irregular e a linha de base de trêmulo. Não se assustem, isso vai ser assunto para uma próxima aula, mas isso é uma fibrilação atrial. E pós esse período de taquicardia, a gente tem uma pausa, como vocês podem ver aqui, ó, mais ou menos no meio desse traçado eletrocardiográfico, e depois a gente volta com um período de bradiarritmias, tá certo? Então, deu para entender e visualizar como é que apresenta eletrocardiograficamente a síndrome brad-tac? Agora, nós vamos entrar numa parte da aula muito interessante, que são os bloqueios átrio-ventriculares. Os mais comuns, os mais conhecidos, aqueles que vocês sempre têm dúvidas e querem descobrir quais são. Calma, nós vamos solucionar agora para vocês. Que seriam o acometimento em situações que vai do intervalo PR. Quando eu falo em intervalo, a gente já explicou isso, mas não custa nada relembrar. Intervalo é quando é o início de uma onda até o final da outra onda. Então, o intervalo inclui as ondas. Então, o intervalo PR vai incluir a onda P e a onda R do eletrocardiograma. Então, lembrar que esse intervalo PR normal, ele contém 3 a 5 quadradinhos, tá? Então, em relação a bradicardias atrioventriculares, existe uma ajuda aí para vocês. A gente correlacionar essas bradicardias atrioventriculares com os plantonistas, com vocês, futuros plantonistas de plantão. Como assim, Lucas? Que história é essa? Calma. Aguenta um pouquinho que eu vou explicar a vocês. Lembrem que nas bradicardias atrioventriculares a gente vai ter 3 tipos, de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, para ficar mais fácil de entender as bradicardias atrioventriculares, agora a gente vai fazer analogia com os plantonistas. Então, no primeiro grau, é aquele plantonista que sempre vai te render no plantão atrasado. Tá? Ele sempre chega, mas você sabe que ele vai te render atrasado no plantão. Já o tipo 2, lembrem, toda vez que eu falar de tipo 2, nós temos que lembrar que temos 2 tipos. Então, o BAV, que é o bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1, ele vai chegando sempre atrasado até uma hora que ele falta o seu plantão. Tá? Ele não consegue te render. Então, um plantão, ele chega 15 minutos, no segundo, ele chega 30 minutos atrasado e chega a ter um plantão que ele vai faltar, ele vai te deixar na mão. Já o bloqueio de segundo grau, tipo 2, é aquele que vai faltar o plantão sem te avisar. Ele ia te render, ele não apareceu, simplesmente não comunicou ninguém e te deixou literalmente na mão do plantão. Já o bloqueio atrioventricular de terceiro grau é aquele plantonista que está totalmente desconexo com a escala. O dia do plantão dele é terça, ele vem na quinta, o dia do plantão dele depois é no sábado, ele aparece na terça, ele está totalmente desconexo com a escala. Tá certo? E aí, gostaram? Agora vamos ver essa representação eletrocardiográfica de cada um deles.
Nós fizemos a correlação aí, como vocês podem ver no slide, em relação ao sinal de trânsito, onde a gente vai ter as cores verde, amarelo e vermelho, tá? E uma analogia boa, que no BAV de primeiro grau é aquele sinal verde, ele ainda é benigno. Então a gente tem apenas um prolongamento do intervalo PR. Ele é maior do que 5 quadradinhos, que é o nosso valor de referência. Já no bloqueio atrioventricular de segundo grau, que são os dois tipos, nós vamos começar a ficar atentos. Gera aquela cor amarela do sinal de trânsito, onde exige a nossa atenção. Porque nessa situação a gente vai ter um que vai ser benigno ainda, que ele vai te avisar, ou seja, o intervalo PR ele vai aumentando até que chega uma hora que tem um bloqueio. Então ele vai te avisando que a coisa vai dar ruim. E nós vamos ter o de segundo grau, tipo 2, que ele não vai te avisar, ele já é mais maligno. Por isso que a gente vai precisar ter atenção, porque nesse de segundo grau, tipo 2, ele já não é mais benigno. A partir daqui, a gente fala que esses bloqueios são malignos. Então, merecem a nossa atenção. Já o bloqueio atrioventricular de terceiro grau é luz vermelha. Muita atenção a ele, porque ele está totalmente desconexo com a escala e ele é um bloqueio que a gente chama infraiciano. Ele está lá no feixe de His, que alarga o QRS e é bem maligno. Beleza? Então, vamos agora falar cada um deles e mostrar a representação eletrocardiográfica dos mesmos para ninguém mais esquecer. Vamos lá. Então, no primeiro, que é o bloqueio de primeiro grau, nós vamos ter apenas um prolongamento do intervalo PR. Sendo assim, as ondas P são normais em tamanho e forma e elas todas são seguidas pelo QRS. Não ocorre bloqueio. Então, o intervalo PR ele é superior a 200 milissegundos, que equivale a 5 quadradinhos, porém, ele é constante. Opa, vamos lembrar disso. Então, apenas há um prolongamento do intervalo PR acima de 5 quadradinhos e não ocorre o bloqueio. Apesar desse retardo na condução AV, eu posso dizer que todos os estímulos atriais eles chegam aos ventrículos, tá bom? Então ocorre uma razão, ou seja, uma proporção de uma onda P para um QRS. Beleza? Vamos ver isso na figura. Então olhem só, nessa figura aqui eu mostro para vocês justamente isso. Esse intervalo PR, ele ultrapassou 5 quadradinhos. Então ele é maior que 200 milissegundos. E olha que ele é de maneira constante, como vocês podem ver em vermelho aí. Esse intervalo PR mede em torno de 7 quadradinhos. Então, como não existe bloqueio, apenas um prolongamento desse intervalo PR acima de 5 quadradinhos ou 200 milissegundos, eu posso dizer que é um BAV de primeiro grau. Partimos agora para o de segundo grau. E lembrem aquela regrinha que eu disse no início da aula. Quando eu falo em segundo grau, eu lembro de dois tipos. O BAV de segundo grau tipo 1 ou o BAV de segundo grau tipo 2. E ele vai ser caracterizado por uma falha intermitente na condução da despolarização dos átrios para os ventrículos. Então eu chego a ter bloqueio definitivamente. Vamos começar agora falando sobre o bloqueio de segundo grau tipo 1, que é onde ocorre o fenômeno de Wenck-Bar. Como o próprio nome diz, Wenck-Bar. Então lembre, ele vem te avisando. Então o intervalo PR ele vai prolongando progressivamente até que a gente tem uma onda P que ela vai bloquear e não vai conduzir o QRS, tá? Nessa situação, a frequência atrial ela é maior que a frequência ventricular, as ondas P são normais em tamanho e forma, porém algumas ondas P não são seguidas pelo QRS,
tá? A gente vai notando um prolongamento desse intervalo PR em cada ciclo, um prolongamento progressivo que chega uma hora que bloqueia e não aparece a onda P nem QRS. Então, esse intervalo ele prolonga, ele vai aumentando em cada ciclo sucessivamente, tá? Até que chega uma situação que a gente tem uma onda P que ela está bloqueada, ela não tem um QRS à sua frente, tá bom? Nesse eletrocardiograma, a gente tem esse intervalo PR que eu medi em vermelho e olha só, é nitidamente diferente um intervalo PR desse primeiro batimento para o próximo batimento, tá? Esse intervalo PR vem aumentando até que chegou o momento, ó, onde eu circulei em amarelo, que a gente tem uma onda P bloqueada, ou seja, ela não tem após ela nenhum QRS, tá bom? Então, deu para entender o BAV de segundo grau tipo 1? Então, até aqui, galera, ele é benigno, certo? Então, a partir daqui, tem o bloqueio de segundo grau tipo 2. E olha aqui a figura no slide, ele não te avisa. Então, vai ser aquele bloqueio que vai ocorrer subitamente, tá? Então, é caracterizado, também chamado de MOBIT tipo 2, tá? Que ocorre falhas intermitentes na condução AV, com consequentes ausência de despolarização ventricular, apesar dos intervalos PR serem constantes. Ou seja, o intervalo PR ele é fixo até bloquear a onda e não ter um QRS, certo? Então, o bloqueio de segundo grau, tipo 2, ele já é maligno e a partir daqui a gente fala que é um distúrbio de condução na região infranosal, que se localiza no feixe de His. Vamos mostrar o exemplo disso para vocês. Olhem aqui, nessa figura do eletrocardiograma, a gente tem aqui, ó, o intervalo PR medido em vermelho e notem, todo ele é constante, ele tem o mesmo valor. E teve subitamente uma onda P aqui, ó, que está em amarelo, onde ela está bloqueada, porque não tem nenhum outro QRS após ela. Beleza? Então lembrem, esse bloqueio de segundo grau tipo 2, ele não te avisa, ele simplesmente bloqueia e ele, a partir daí, marca o território dizendo que ele é maligno, tá? Então, agora nós vamos falar sobre o bloqueio avançado. Esse bloqueio avançado é quando eu tenho pelo menos mais de 50% das ondas P bloqueadas, tá certo? É um bloqueio onde eu tenho um intervalo PR fixo, tá? Mas tem sempre duas ou mais ondas P consecutivas bloqueadas. Ou seja, ele vai ser 1, 2, 3 ou 4 ondas P para um QRS. Então, a gente utiliza essa terminologia 2 para 1, ou 3 para 1, ou 4 para 1, onde esse primeiro número se refere às ondas P e esse segundo número se refere ao QRS, tá? É importante a gente lembrar que a frequência atrial ela vai ser, de acordo com o bloqueio, sempre maior do que a frequência ventricular, que vai ser 2, 3 ou 4 vezes. Vai depender de qual vai ser a frequência das ondas P bloqueadas, tá? O ritmo, ele é regular, então o ritmo atrial tanto quanto ventricular, ele é regular, ele é constante, tá? O intervalo PR passa a ser constante também nessa situação. E o QRS, ele pode ser variável aí, de um QRS estreito ou um QRS largo, tá? Vamos mostrar isso na figura aqui do eletrocardiograma. Então, ó, nessa figura do eletrocardiograma, a gente marcou em vermelho as ondas P e notem que a cada duas ondas P eu vou ter apenas um QRS. Então, esse é um bloqueio 2 para 1. E como 50% das ondas P foram bloqueadas, eu chamo de bloqueio avançado. Beleza? Agora, para encerrar o bloqueio de terceiro grau,
aquele bloqueio onde os estímulos de origem atrial não conseguem chegar aos ventrículos e despolarizá-los. Então, não existe uma correlação entre uma atividade elétrica atrial e ventriculares. E isso se traduz no eletrocardiograma por ondas P não relacionadas ao QRS, ou seja, ondas P dissociadas. Elas vão estar presentes hora antes, hora durante, hora depois e sem nenhuma relação com o QRS. E lembrando que a frequência do ritmo atrial ela vai ser maior do que a frequência do ritmo de escape, tá certo? Vamos ver isso no eletro? Nessa figura a gente mostra isso. Em vermelho estaria as ondas P, tá? E depois a gente vê que ela não tem uma relação, ela não tem uma sincronia com o QRS. Por exemplo, nessa de baixo aqui, nessa derivação que a gente está aqui embaixo, que é o D2 longo, a gente vê aqui esse primeiro batimento, a onda P veio antes do QRS. Já a próxima onda P, ela vem bem antes do segundo QRS. E olha a terceira onda P aqui, ó, bem juntinha, quase coladinha no QRS, tá? E olha aqui, ó, a quarta onda P, um pouco antes desse terceiro batimento do QRS, tá? A quinta onda P, bem coladinha na onda T, sem nenhuma relação com esse próximo QRS, tá? Então a gente mostra isso que está totalmente desconexo, tá? E essa frequência, essa morfologia do QRS vai poder variar dependendo da altura do bloqueio. Então, se for um bloqueio de terceiro grau que está na região supraiciana, acima do feixe de His, esse QRS tem estreito. Se for um bloqueio abaixo desse feixe de His, infraiciano, esse QRS vai estar alargado. Conseguiram entender? Então, pessoal, para terminar, eu sou da equipe CardioHelps e a gente vem com um objetivo muito além da medicina: transformar médicos em humanos e humanos em médicos.